Oi, oi, tudo bem, Laine? Vamos lá? Tudo. Então, ó, aí eu vou fazer o seguinte, ó, recapitulando, ó, como eu quero encontrar a tangente, eu já sei quem é o cateto oposto, é a hipotenusa sobre seno, ó, então eu substituo dividido por o cateto adjacente, que aí eu faço aqui, ó, meio que os extremos, né? Que vai ser a hipotenusa vezes o cosseno de θ. Então eu substituo bem aqui, ó. Então eu posso dividir aqui, ó, hipotenusa com hipotenusa, né? Vai dar 1. Aí sobrou o quê? Ó? Que a tangente de θ é igual a quem? Ó? A seno de θ sobre cosseno θ. Entendeu agora? Entendi. Bom, então vamos voltar lá pro... Ah, tá. Eu vou fazer agora... Já que eu sei que a tangente de θ de qualquer ângulo é seno sobre cosseno, vamos estudar agora o sinal da tangente no ciclo, né? Vou precisar dessa razão aqui, porque eu vou precisar dividir os sinais, né? Mais com mais, menos com menos, mais com menos, né? Então, aqui, ó. A tangente não tem mistério nenhum aqui, ó. Então, por exemplo, eu sei que a tangente é uma reta aqui, ó, que toca, né, a circunferência em um único ponto, né? Essa aqui é a reta das tangentes, tá? Porém, o sinal ele vai estar aqui, ó, conjugado com o seno e o cosseno, né? Devido a essa relação, né? A relação que nós encontramos aqui, ó, que é a tangente de θ, ela depende, né, do seno de θ e do cosseno θ. Então, como eu sei que, ó, a tangente ela é positiva, aliás, o seno é positivo no primeiro quadrante e o cosseno é positivo no primeiro quadrante, né? Nós vimos lá. Logo, se eu dividir, ó, mais dividido por mais, ou seja, positivo por positivo dá positivo, né? Entendeu? Deu para entender, Laine? Opa, ela voltou. Ela saiu. Certo? Então, ó, se eu pegar, se o seno é positivo no primeiro quadrante e a cosseno também, logo mais dividido por, ou seja, positivo por positivo, dá positivo. Então a tangente no primeiro quadrante é positiva. Agora, se eu sei que o seno no, opa, então tá aqui, ó, certo? Então, continuando, ó. Vamos lá, joinha. Continuando, tá? Olha lá. Beleza? Peraí.
Então, ó, a tangente vai ser positiva no primeiro quadrante, porque o seno e o cosseno são positivos. Então, quando tu divide, né? Seno dividido por, aliás, positivo por positivo, dá positivo, né? Então, a tangente no primeiro quadrante é positivo. Agora, oi, alguma dúvida? Oi, Laine, tá tudo bem? Tá conseguindo ouvir aí, tranquilo? Normal, né? Não. Ah, não? Oi, tudo bem? Oi, vamos lá? Já? Tá. Já? Pode? Ixi, caiu. Então, como o seno, ele é positivo no segundo quadrante e o cosseno é negativo, então, ó, quando tu divide o sinal de mais com o sinal de menos, dá menos, né? Logo, a tangente no segundo quadrante é negativa. No terceiro quadrante, eu sei que o seno é negativo e o cosseno também. Logo, eu vou ter aqui, ó, uma divisão de dois sinais negativos. Então, menos dividido por menos dá mais, né? Dá positivo. Beleza? E no quarto quadrante, o seno é positivo, aliás, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Logo, divisão de sinais diferentes dá diferente, né? Dá menos aqui, ó. Então, essa é a relação de sinais da função tangente, né? Da razão trigonométrica tangente. Ela tem essa relação de sinais aí, ó, a função tangente, tá? Ok? É certo? Tudo bem, né? Tá caindo toda hora, né? Oi. Tá tranquilo agora? Deixa eu passar aqui. Pronto, ó. Voltei. Voltou. Tá caindo toda hora, né? A internet tá muito ruim. Internet, né? Certo. Mas aí eu tô Sim. falando, qualquer coisa depois tu pode ver o vídeo, tá? Sim, pode prosseguir aí, eu vejo o vídeo no YouTube depois. Tá bom. Então, tá aqui, ó. Continuando aqui o slide, né? Então, partindo aqui desses valores, né? Aí, por exemplo, esses valores aqui, ó, esses valores negativos, né? Eles aparecem, né? Devido a esse jogo de sinais que eu coloquei aqui, ó, para seno, cosseno e tangente, né? Então eles vão aparecer conforme essa relação de sinais aí das funções. Aí aqui eu tenho uma tabela mais completa, né? Porque tu tem aqueles ângulos notáveis, né? Os ângulos notáveis quais são? 30, 45, 60, né? Mas aí, ó, tem uma extensão aqui, ó. Por exemplo, tem 20, a gente poderia colocar aqui 120 graus, 180, 270, 360. Mas aqui
tem apenas os ângulos que estão no ciclo trigonométrico, os ângulos notáveis do ciclo trigonométrico, né? Tá aqui, ó, 30 graus equivale a π sobre 6, 45 graus em radianos é π sobre 4, né? Tu lembra como faz a conversão de graus para radianos? Sim, é uma regra de 3, né? E Isso, um pi radiano vale 180 graus. isso, perfeitamente. Só para registrar aqui, ó. A convenção, né, ela é dada por essa regrinha de 3. Ó. 180 graus em radianos equivale a π radianos, né? Então, por exemplo, eu quero calcular aqui, digamos, o ângulo de 120 graus. Quanto equivale 120 graus em radianos? Então, aqui eu tenho uma proporção, né? Eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho 180 graus dividido por 120 graus, que é igual a π sobre x, né? Então, eu posso dividir aqui, ó. E, ao mesmo tempo, eu posso logo simplificar aqui, ó, por 3, né? Por 6, né? Ó, por 6 vai dar 3 sobre 2, que é igual a π sobre x, né? Pera aí. Tá conseguindo olhar aí certinho o quadro? Tá certinho. Tá, né? Certo. Então, aí aqui eu faço, ó, produto dos meios com os extremos. Então, eu vou ter 3x igual a 2π. Logo, x é igual a 2π sobre 3, né? Então, 120 graus equivale a 2π sobre 3, né? Ele tá, ó, deixa eu ver se ele tá aqui nesse ciclo trigonométrico. Ó, 120 graus, ele é positivo, ó. Ele tá bem aqui, ó. Tá bem aqui ele, ó. Ó, 2π sobre 3, ó. Equivale a 120 graus, né? Entendeu? Tá bem aqui, ó. Sim. 120 graus, tá? É equivalente a pi sobre 3, né? Oi? Ele Entendi. equivale a pi sobre 3, não é isso? É, exatamente. E o arco côngruo a ele, ó, é esse camaradazinho bem aqui, ó. Π sobre 3. E π sobre 3, né, equivale a quanto? 60 graus, né? 60 graus, tá? Então, é aquela história, né? O seno de 120 é igual ao seno de 60, cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60 graus também, né? E por aí vai, tá? Bom, então de acordo com essa tabela aqui, tens alguma dúvida aqui em relação a essa tabela? Não, não. Não, né? Então, deixa eu apagar isso aqui. Aí, em relação a esses valores aqui, ó, tu tens alguma dúvida em relação a algum número aqui? Como se obter esses valores aqui, ó? Ou tu já conseguiu entender como determinar eles? Oi? Não é só, né? Não. Nenhuma dúvida? Peraí. Deixa eu gravar logo esse vídeo aqui. Deixa eu Em colocar ele. relação a como obter, Como eu obter, tenho. como obter esses valores que estão aí, né? Como é que eles apareceram aí? Tá entendendo? Essa é a pergunta. Entendeu? Deixa eu ver. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu só salvar aqui a aula de hoje. Deixa eu salvar aqui esse vídeo. Pronto.
Beleza. Então vamos lá. Ó, por exemplo, esse valor aqui, Não é ó, descobrindo os ângulos congruentes, os ângulos. por aí também tu consegue determinar uma porrada de números de arcos côngruos, né? Ou seja, dependendo de quem? Dos menores que tu conhece, né? De 30 graus. Ó, por exemplo, 30 graus, se tu souber aqui, ó, se tu souber o seguinte, ó, que 30 graus equivale a π sobre 6, 45 graus é π sobre 4, né? E 60 graus é π sobre 3, né? Tá aqui, ó, 180 dividido por 6 dá 30, né? 180 dividido por 4, 45, 180 dividido por 3, 60 graus, né? Então, se tu souber, esses aqui, ó, são arcos menores, né? Que são os ângulos notáveis. Então, se tu souber esses, tu vai encontrar os outros. Esses valores que estão aqui, ó. Né? Por exemplo, quando eu encontrei lá o 120 graus, que eu converti para radianos, eu obtive aqui, ó, 2π sobre 3, né? Mas aí, de onde vem isso aqui? Menos 1 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Tu te fez esse questionamento? Como? Ou tu conseguiu, por exemplo, ó, aqui, ó. Pronto, tá aqui. Ó, veja só. Tu aprendeu como calcular esse bem aqui, ó, né? Que eu mostrei agora há pouco, né? Eu converti 120 para radianos. É esse valor bem aqui, ó. 2π sobre 3, correto? Correto. Pronto, então. Peraí, deixa eu aumentar aqui o slide. Deixa eu ver. Só para finalizar aqui. Ó, então, o que acontece? Olha só. Esse valor aqui eu já tenho, né? Esse valor aqui, ó. Agora, de onde vem esse aqui? Essa é a minha pergunta. Eu queria saber se tu sabe de onde vem esse par ordenado. Se bem que é um par ordenado, ó. Ou seja, São os ângulos notáveis. eles vêm dos ângulos notáveis, perfeitamente. Ó. Esse aqui é o X e esse aqui é o Y. Então, se tu souber determinar esse aqui, Sim. tu vai saber os outros. Né? Por quê? Ó? Até porque os números deles se repetem. Isso, eles vão se repetindo. O que vai mudando é o sinal, às vezes, né? Ele vai mudar o sinal por conta dos quadrantes, né? E tudo. Então, ó, o que acontece aqui é o seguinte, ó. Eu encontrei, foi o seno de 120 graus, não foi? Aí eu sei que o seno de 120 graus Sim. é o mesmo seno de quem? 60 graus, né? 60 graus, tá? 60 graus. Que, por sua vez, quanto é que vale o seno de 60 graus? O valor numérico desse arco. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 Sobre 2. Sobre 2, sobre, sobre 2. sobre 2. Tá bem aqui ele, ó. Tá bem aqui, ó. Né? Tá bem aqui ele, aqui, ó. Bem aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2, ó. Então, É muito. Elaine, ó, é exatamente esse valor aqui, ó. Entendeu? Ó, esse valor aqui, ó. Que é o seno, é o valor do y. Agora, se tu pegar o cosseno de 120 vai dar esse valor negativo que está lá, ó, menos meio. Aqui, ó, cosseno de 120 graus é igual ao cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é quanto?
Meio, não é? É menos... É, sim. é 1/2. Porém, como 120 graus está no segundo quadrante, né? Que a gente acabou de estudar aqui aqueles sinais. Então, o cosseno no segundo quadrante é negativo. Logo, fica negativo aqui, ó. Então, tá aqui, ó, o par ordenado. Aquele ponto lá, ó. Menos meio e raiz de 3/2. Certo? Então, esse aqui é o x, ó, referente ao cosseno. Isso aqui é o y Aí referente, né, ao seno. Oi, pode falar. a tangente não aparece por causa que a tangente fica do lado de fora, né? Perfeitamente. Os valores aqui da tangente não aparecem porque eles estão naquela reta aqui, ó, imaginária, perpendicular, né? Que aí não é preciso colocar, mas consegue Sim. montar tranquilamente também, Ok. tá? Bom, depois dessa tabela aqui, aí vem, isso aqui vai ser na próxima aula, nós vamos estudar transformações trigonométricas, né? Ou seja, como podemos calcular o seno, cosseno e a tangente de ângulos, né, não notáveis, né? Isso vai depender, né, daquela relação fundamental trigonométrica, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Né? A gente vai depender daquelas e das razões trigonométricas conhecidas, né? Então, é o que ele fala aqui, ó. Como podemos calcular o seno, cosseno e a tangente de ângulos não notáveis, né? Mas que podem ser encontrados, ó, a partir dos outros dois notáveis. É a partir do que tu conhece, né? Entendeu? Aqui, ó. Por exemplo, seno de 15, cosseno de 75, seno de 105, né? E por aí vai, né? Isso daqui é o que a gente vai estudar na próxima aula. É o que a gente chama de redução de arco, né? Redução de um arco do terceiro para o primeiro quadrante, do segundo para o primeiro quadrante e do quarto para o primeiro quadrante, sempre focando em reduzir um arco maior para o primeiro quadrante, que são onde estão os arcos notáveis, né? De 0 graus até 90 graus. Entendeu? Entendi. Ok, então, alguma pergunta? Não, até agora tá fluindo legal. Deu para deu para recordar alguma coisa, né? Sim. É só recordar. Perfeito. Então, a gente deve levar essas aulas de trigonometria, acho que é umas 3 aulas. Enquanto eles não me mandarem já o calendário da próxima prova, a gente vai levando, entendeu? A gente vai Entendi. levando essa aula. Aí, quando eles derem um sinal verde, ó, podem mandar a prova. Aí eu finalizo trigonometria, aí eu começo matrizes, tá? Mas a gente deve ir com trigonometria até, acho que, deixa eu ver, E começa matrizes. até umas 2 aulas e depois matrizes. Entendeu? Entendi. Tá bom? Então, por hoje era isso. Era isso, Laine. Tá? Tá. Espero que tenha compreendido, tá? Na próxima aula a gente continua aqui esse mesmo slide, tá? Que tá lá na plataforma, tá bom? Tudo bem. Então tá bom. Boa noite, tá? Obrigado aí Boa pela noite. presença. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, senhor. Tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Deixa eu ver aqui. Cadê o